Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou falar sobre as retenções na fonte, tanto do imposto de renda quanto das contribuições sociais, que são o PIS, a COFINS e a contribuição social. Então vamos lá, né? Antes de começar o conteúdo dessa aula, eu quero passar para você algumas atualizações importantes no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 2021. Porque às vezes muita gente vem aqui no canal assistir às aulas e nem sempre assiste a aula inteira e acaba perdendo algum conteúdo aí. Então eu decidi trazer aqui essas atualizações no comecinho da aula para você não perder, né, essas atualizações. Então veja aqui, a primeira atualização importante que eu acho relevante para você aí que atua na área ou para você que quer atuar na área é a alteração da alíquota interna do ICMS do estado do Rio Grande do Sul, né? Porque a alíquota lá era de 18% até 31 de 12 de 2020 e a partir de 2021 a alíquota interna do ICMS do estado do Rio Grande do Sul é de 17,5%, ok? Então, em 2021, a alíquota interna do estado do Rio Grande do Sul é 17,5%. E em 2022, a alíquota será de 17%. Isso aí, de acordo com o artigo 27, inciso 10 do livro 1 do regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, ok? Então, é uma atualização muito importante, né? Gostaria também de falar o seguinte, que para quem adquiriu o livro o ano passado, né, Introdução ao Departamento Fiscal, lá você vai encontrar a alíquota de 18% para o estado do Rio Grande do Sul, justamente porque essa mudança ocorreu a partir de 2021, ok? Mas quem for adquirir o livro a partir desse ano, né, a partir de agora de 2021, já vai estar aí com essa alteração para você, ok? Então, quem adquiriu o livro ano passado vai encontrar aí a alíquota de 18%, justamente porque ainda não tinha sido alterada. Mas quem adquiriu o livro a partir de 2021 já vai estar aí com essa alteração, ok? E lembrando que essa alíquota que eu estou falando é a alíquota interna da regra geral, ok? Aquela alíquota da regra geral. Então, era 18 até final de 2020, a partir de 2021 é 17,5% até o final do ano, e em 2022 será de 17%, ok? Então, muito importante isso. E outra alteração, né, do ordenamento jurídico é que, a partir de 2021, as empresas optantes pelo lucro presumido não estão obrigadas ao SPED-SCD, que é o SPED contábil, ok? Isso aí, de acordo com o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 3º da Instrução Normativa 2003 de 2021, ok? Então, estão aí os dispositivos legais para você conferir essas duas informações. O SPED contábil, não vou entrar muito em detalhes sobre ele aqui, porque, como eu falei, né, aqui o curso é de Departamento Fiscal. O SPED contábil não é, né, uma obrigação do Departamento Fiscal, uma obrigação do Departamento Contábil. Mas é importante aí você saber essa informação, porque o SPED contábil ele influencia diretamente na entrega de outra obrigação acessória, que é o SPED-SF, ok? Que é de competência do Departamento Fiscal. Ok? Então, essas são as duas atualizações aí da legislação que eu achei mais importantes trazer para você aí, ok? Em caso de dúvida, é claro, você pode entrar em contato aí comigo, deixar seu comentário ou mandar o e-mail lá para o curso departamentofiscal@gmail.com, ok? Então, vamos lá. Assim como acontece a substituição tributária do ICMS e a retenção do ISS em determinados casos, como a gente já viu, né? Existe também a retenção de tributos federais em algumas situações. A página da Receita Federal do Brasil, na internet, disponibiliza um manual sobre o imposto de renda retido na fonte, bem como sobre as contribuições sociais retidas na fonte, que é o chamado MAFON.
É muito interessante baixar o Mafon caso você queira se aprofundar no assunto, mas aqui trataremos dos casos mais relevantes para o profissional de departamento fiscal, ok? Então, essa informação aí que você está vendo está no livro, Introdução ao Departamento Fiscal, na página 298, e no Kindle, na posição 5.996, ok? Então, se você quiser acompanhar pelo livro aí. Então, veja, assim como a gente tem, né, retenção de ICMS, que a gente chama de substituição tributária, retenção de ISS, a gente também tem retenção dos tributos federais, ok? O imposto de renda, o PIS, a COFINS e a contribuição social. Então, existe aí retenção também dos tributos federais, que é o que a gente vai ver aqui, apenas os casos mais relevantes para o profissional de departamento fiscal, ok? Claro que existem uma infinidade de casos de retenção, mas a gente não vai ver todas elas. Se você tiver interesse em se aprofundar bastante em retenções federais, você pode baixar o Mafon aí na página da Receita Federal, ou colocar lá no Google Mafon, que você vai encontrar facilmente. E aí lá você vai ter todos os casos de retenção, ok? Então, veja aqui, o primeiro caso de retenção que você deve entender é a retenção do imposto de renda nas notas fiscais de prestação de serviços. E esse aqui vai ser o caso mais comum para o profissional de departamento fiscal. Isso significa que, quando o prestador de serviço não for optante pelo Simples Nacional, ok? Cuidado aqui, quando ele não for optante pelo Simples Nacional, e sua atividade estiver sujeita à retenção do imposto de renda, deverá então reter 1% ou 1,5% de imposto de renda em sua nota fiscal. O tomador do serviço, então, ficará responsável pelo recolhimento do imposto de renda retido, né? Então, o que acontece? Você tem ali o prestador do serviço, empresa X, que prestou um serviço para a empresa Y. E aí, aquela empresa X, ela não é optante pelo Simples Nacional e a atividade que ela está prestando ali na nota fiscal está sujeita à retenção do imposto de renda. O que a empresa X vai fazer? Suponhamos que a nota seja de R$1.000. Ela vai reter parte daquele valor a título de imposto de renda. Então, suponhamos que ela esteja sujeita à retenção ali de 1,5%. Né? Então, o que aconteceria? Ela teria ali uma retenção ali de R$15, ok? E aí ela ia reter ali R$15 de imposto de renda. E o tomador do serviço vai, então, recolher aquela retenção ali num DARF, né, à parte, em momento posterior. E vai pagar para a empresa X apenas o valor do serviço deduzido do imposto de renda. Então, é o que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Antes da gente ver como funciona na prática, vamos ver aqui quais são as atividades sujeitas à retenção de 1,5% de imposto de renda, de acordo com o Decreto 9580 de 2018, ok? Artigo 714. Então, veja aqui. Quais são elas, né? Administração de bens ou negócios em geral, exceto consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens, advocacia, análise clínica laboratorial, análises técnicas, arquitetura, assessoria e consultoria técnica, exceto serviços de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria ou comércio explorado pelo prestador de serviço, assistência social, auditoria, avaliação e perícia, biologia e biomedicina, cálculo em geral, consultoria, contabilidade, desenho técnico, economia, elaboração de projetos, engenharia, exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, ensino e treinamento, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, leilão, medicina, exceto aquela prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro, nutricionismo e dietética, odontologia,
organização de feiras de amostras, congressos, seminários, simpósios e congêneres, pesquisa em geral, planejamento, programação, prótese, psicologia e psicanálise, química, radiologia e radioterapia, relações públicas, serviço de despachante, terapêutica ocupacional, tradução ou interpretação comercial, urbanismo e veterinária, né? Então, são todas as atividades que estão sujeitas à retenção de 1,5% de imposto de renda, ok? Quase todas, né? Praticamente. E aí a gente tem aqui também outras atividades que não estão especificadas ali naquele rol. Então, veja, artigo 718. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 1,5% as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, as seguintes atividades. Primeiro, a título de comissões, corretagens ou outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, e por serviços de propaganda e publicidade, né? Então, aqui está falando basicamente da representação comercial e dos serviços de propaganda e publicidade, né? Também estão sujeitos à retenção de 1,5% de imposto de renda, ok? E aí você vê uma nota aqui, um exemplo que eu trouxe para você. Eu acho que a qualidade nunca fica muito boa, mas acho que dá para você ter uma noção aí. Então, veja, a empresa ABC Representação Comercial emitiu uma nota fiscal de serviços para a empresa Souza Melo Comércio de Roupas Limitada, ok? Então, veja, a atividade que ela prestou ali foi representação comercial. Qual foi o valor total da nota? R$ 11.390,62. E o valor do imposto de renda retido? R$ 170,86, que equivale a 1,5%, né, sobre o valor de R$ 11.390,62. Então, o que acontece? Por ela ter retido 170,86, o valor líquido, né, final da nota foi então de 11.219,76, ok? Isso significa o quê? Que a Souza Melo, que é a empresa que está tomando o serviço, né, que é o cliente ali, ela vai pagar para a empresa ABC Representação Comercial apenas R$ 11.219,76, ok? Ela não vai pagar o valor total da nota. Ela vai pagar apenas R$ 11.219,76. O restante, que é o imposto de renda retido na fonte, que é os R$ 170,86 ali, a empresa Souza Melo vai pagar em forma de DARF, ok? Ela vai gerar um DARF nesse valor de R$ 170,86 e vai pagar, né, para a Receita Federal, ali, para o governo federal, aquele valor, ok? Que vai dar, então, ali no final, os R$ 11.390,62, ok? Então, veja, ninguém aqui, nenhuma das partes aqui vai ter prejuízo, né? É muito importante você ter isso em mente, que às vezes as pessoas... Eu já vi muito isso, por incrível que pareça, muitos empresários já viraram para mim e falaram que não vale a pena reter imposto de renda, eu estou tomando prejuízo retendo imposto de renda porque eu estou recebendo menos. E os empresários não entendem que isso aqui não causa prejuízo para nenhuma das partes. Veja, a empresa ABC, ela cobrou R$ 11.390,62, e ela vai receber só R$ 11.219,76, né? Porque ela é obrigada a reter o imposto de renda ali. Só que aquele valor de R$ 170,86 que a empresa ABC Representação reteve ali na nota, ela vai poder abater do seu imposto de renda lá, né, da apuração do seu imposto de renda mensal ou trimestral que ela vai fazer ali, ok? Então, suponhamos, ela fez a apuração do imposto de renda lá, né, de todas as notas que ela emitiu, e ela vai poder abater esses 170,86 ali, né, do valor final ali, né, que ela vai ter que recolher para o governo.
Então, o que acontece? Ninguém aqui sai no prejuízo. É muito importante você ter isso em mente. Ninguém aqui sai no prejuízo. Da mesma forma que a empresa ABC vai receber a menor, os 170,86, ela também vai poder abater esses 170,86 do imposto de renda dela a pagar lá no final do mês ou do trimestre. E a empresa Souza Melo também não vai ter prejuízo. Porque, ao invés de pagar os 11.390,62, ela vai pagar só 11.219,76. E os 170,86 ali, ela vai recolher em forma de DARF, né, para o governo. Ok? Então, é muito importante ter isso em mente. Ninguém aqui sai no prejuízo. E outra coisa que você tem que ter em mente é que a retenção, tanto do imposto de renda quanto das outras contribuições, não é facultativa, ok? Não é uma opção, ela é obrigatória. Se a empresa presta uma atividade que está sujeita à retenção do imposto de renda e ela não é optante pelo Simples Nacional, ela tem que destacar a retenção do imposto de renda na sua nota fiscal, ok? Ela é obrigada, não é facultativo isso aqui, ok? Então, analisando a nota fiscal, nós temos ali o valor total de 11.390,62, o imposto de renda retido de 170,86, que equivale a 1,5%, né? Por quê? Porque a atividade de representação comercial está sujeita à alíquota de 1,5%. Valor líquido que a empresa Souza Melo vai pagar para a empresa ABC, então, 11.219,76. A empresa Souza Melo, tomadora do serviço, deverá, então, pagar o imposto de renda retido na nota, em DARF, no código 8045. Né? E o que é esse código 8045? Comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica. Né? Como é representação comercial, nós estamos falando aqui de comissão, ok? Então, a empresa Souza Melo vai gerar um DARF no código 8045, no valor de 170,86 e vai pagar ele ali, ok? Observação: a retenção do imposto de renda não acontece quando o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional, ok? Então, se a empresa ABC lá se ela fosse optante pelo Simples Nacional, não se fala em retenção de imposto de renda, ok? Não se fala em retenção de imposto de renda. No entanto, se o prestador não for optante pelo Simples Nacional, mesmo que o tomador seja optante, a retenção do imposto de renda deve ser feita da mesma forma, ok? Então, é muito importante você ter isso aqui em mente, grava bem esse slide aqui. Voltando aqui para a nota. Você tem ali a empresa ABC Representação. Se a empresa ABC Representação é optante pelo Simples, não tem imposto de renda retido. Não se fala em retenção alguma, ok? Tanto para imposto de renda quanto para qualquer outra retenção federal ali. Quando o prestador é optante pelo Simples, não se fala em retenção federal, ok? Não tem retenção federal. Então, o que aconteceria? A empresa ABC emitiria ali a nota no valor de 11.390,62 e a Souza Melo iria pagar os 11.390,62. Ponto final. Não teria retenção nenhuma. Porém, né, suponhamos aqui que a empresa ABC Representação não é optante pelo Simples, mas a Souza Melo é optante pelo Simples. Também não faz diferença. Tem que fazer a retenção da mesma forma. Mesmo que a Souza Melo seja optante pelo Simples, tem que fazer a retenção do imposto de renda, ok? Então, suponhamos aqui que a Souza Melo é optante, ainda assim, ela vai ter que recolher aquele imposto de renda ali em DARF no código 8045, ok? Muito importante você gravar bem esse slide aqui, para você não esquecer, ok? Então, vamos lá. Além da retenção de 1,5% de imposto de renda, existem casos em que tal retenção será apenas de 1%, de acordo com o artigo 716 do Regulamento do Imposto de Renda. Veja, ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 1% as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, segurança, vigilância e pela locação de mão de obra, ok? Então, apenas serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra estão sujeitos à alíquota de 1%, né, na fonte ali de imposto de renda. Todas as outras estão sujeitas à alíquota de 1,5%, ok? Então, veja, códigos da receita do DARF. Nós vimos ali o 8045, que é aquele pago, né, sobre comissões, corretagens, qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais por serviços de propaganda e publicidade. Nós temos também o código 3280. Isso aqui é um pouco mais raro. São as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho. Então, esse 3280 aqui vai ter ali uma cooperativa de trabalho envolvida ali. Associações de profissionais ou assemelhadas relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados dessas ou colocados à disposição. E nós temos também o código 1708, que é o mais comum, né? De longe é o mais comum, que é os da demais atividades, né? Então, apenas representação comercial, né, comissões, corretagens, vai ser no código 8045. Aquelas importâncias pagas para cooperativas de trabalho e assemelhados vão ser pagos ali no código 3280. E todos os outros vão ser pagos no código 1708. Ok? Agora, né, nós falamos do imposto de renda retido na fonte sobre as notas fiscais de prestação de serviço, e agora eu vou falar sobre o imposto de renda retido na fonte sobre aluguel, ok? O imposto de renda também deverá ser retido sobre os aluguéis pagos à pessoa física. Muito importante você não esquecer isso aqui. Aluguel também, né, vai sofrer a retenção do imposto de renda quando ele for pago para pessoa física. Então, uma pessoa jurídica pagando aluguel para uma pessoa física, ok? Nesse caso, haverá a retenção do imposto de renda. Pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem retenção do imposto de renda no aluguel, ok? Importante você ter isso em mente. Quando a empresa, né, ela apresenta ali o recibo de aluguel dela, né, que ela pagou, você vai ver lá em cima do recibo, às vezes você vai ver o nome da imobiliária responsável, né, pelo aluguel. Aquilo ali não significa que a pessoa jurídica está pagando para outra pessoa jurídica, ok? Você tem que ver exatamente quem é o locatário, quem é o dono daquele imóvel que está alugando aquele imóvel para a pessoa jurídica, ok? Então, é muito importante você tomar bastante cuidado com isso. Então, quando uma pessoa jurídica paga aluguel para uma pessoa física, ela tem que reter o imposto de renda na fonte. E como ela vai fazer isso? Ela vai observar a tabela progressiva para cálculo da retenção do imposto de renda. Né? Então, como que funciona isso? O código da Receita vai ser o 3208 e muito cuidado com esse código para você não confundir com o código 3280, que é esse código que eu mostrei aqui, ó. 3280, a importâncias pagas para pessoas jurídicas cooperativas de trabalho, ok? 3280. E o 3208 é o imposto de renda sobre aluguéis e royalties pagos à pessoa física. Então, muito cuidado para não confundir 3208 com 3280, ok? Muito cuidado. Então, o 3208 é o imposto de renda retido sobre o aluguel pago à pessoa física. Quando o locatário paga o aluguel para uma pessoa física, há previsão de retenção do imposto de renda. O locatário, então, paga o valor retido através de DARF no código 3208. O valor obedece à tabela progressiva, né? O cálculo. Como funciona? Valor do aluguel vezes a alíquota menos parcela a deduzir. Né? Então, como funciona isso? É a tabela progressiva, que é essa aqui que você está vendo na tela, que é a tabela progressiva de 2015, que está valendo até hoje, 2021. É essa tabela aqui, né, que está valendo. Pode ser que amanhã, ou daqui um mês, ou daqui 2 anos, essa tabela mude. Né? Aí você tem que ficar bastante atento aí
legislação. Mas, por enquanto, até hoje, a tabela que está valendo é essa aqui. Ok? Então, veja, você tem ali que o aluguel, né, por exemplo, de valor até R$ 1.903,98, ele não tem retenção de imposto de renda. Ok? E aquele de valor de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, ele já tem ali previsão de uma alíquota de 7,5% com uma parcela deduzida de R$ 142,80. Então, você vai acompanhando ali, né, de acordo com o valor do aluguel, você encaixa aí nessa tabela progressiva para você fazer o cálculo. Então, veja aqui, né, eu trouxe aqui um recibo de aluguel para você dar uma olhada. Veja como que funciona. Eu tenho ali, né, a locadora, que é a Diva Imóveis Locadora, né? Essa aqui é apenas a imobiliária responsável, não é o locador, ok? O locador desse aluguel aqui é uma pessoa física. Não aparece no recibo ali, ok? Não aparece no recibo, mas é uma pessoa física. E como você vai descobrir essa informação? Com a imobiliária ou com a própria empresa, ok? E aí, veja que você tem um aluguel, o valor bruto dele é R$ 3.316, o valor do aluguel ali. O imposto de renda retido na fonte foi R$ 142,60, né? Que deu ali, e teve ali também uma despesa de R$ 4,00, que não vem ao caso, não é interessante para a gente. E então a empresa pagou ali o valor de R$ 377,40. Então, deduziu o imposto de renda a pagar, ok? Então, aquela empresa ali que alugou esse imóvel, ela vai pagar apenas R$ 3.177,40 de aluguel. E aqueles R$ 142,60 que ficou ali, eles vão ser pagos em forma de DARF no código 3208, ok? Porque aquele aluguel ali foi pago para uma pessoa física. Então, veja como ficou o cálculo ali. Como você pode ver aqui, o valor de 3.316. Então, ele caiu aqui, ó, na terceira faixa, ok? De 2.826,66 a 3.751,05. Então, caiu ali na terceira faixa, a alíquota de 15, dedução de 354,80. Então, como ficou o cálculo? A alíquota de 15, dedução 354,80. Então, 316 vezes 15% é igual a 497,40. 497,40 menos a dedução de 354,80 é igual a 142,60. Então, imposto de renda do aluguel, 142,60. Deverá ser pago pelo locatário através de DARF no código 3208. Ok? E, novamente, falando para você aqui, nenhuma das partes vai ter prejuízo com isso aqui, ok? Com essa retenção. Nem quem está alugando, né, o imóvel e nem quem está pagando o aluguel. Por quê? Né? A empresa que está pagando o aluguel, ela não vai pagar o valor bruto do aluguel, ela vai pagar deduzindo o imposto de renda. Então, ela vai pagar ali apenas R$ 377,40 e depois vai pagar o DARF de R$ 142,60. E quem está recebendo o aluguel vai receber a menor, aquele aluguel ali, porém aquele imposto de renda que foi retido de R$ 142,60, ele vai poder abater do seu imposto de renda a pagar lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, ok? E também vou trazer para você aqui um vídeo, né, sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física de 2021, porque nós vamos ter algumas atualizações, né, em relação ao do ano passado, como, por exemplo, o contrato de suspensão, né, aquela suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, o auxílio emergencial. Então, nós vamos ter algumas coisas diferentes referente ao ano passado. Mas isso aí vai ficar um pouco mais para frente, ok? E esse vídeo que você está assistindo é uma preparação para outro vídeo, que é o vídeo da DIRF, que também já vai estar disponível aqui no canal quando você estiver assistindo essa aula, ok? Porque eu postei os dois vídeos ao mesmo tempo. Então, é importante você veja esse vídeo primeiro, antes de ver o vídeo sobre a DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte. Então, vamos ver aqui outro caso de retenção do imposto de renda. Essa aqui não é competência do Departamento Fiscal, é competência do Departamento Pessoal. Mas é muito importante você conhecer essa hipótese aqui de retenção de imposto de renda. Veja,
0561, retenção, né, do imposto de renda do rendimento do trabalho assalariado. É aquele imposto de renda retido do salário, né, que você vê na sua folha de pagamento. Então, o imposto de renda também será retido de acordo com a tabela progressiva sobre os rendimentos do trabalho assalariado. É o famoso imposto de renda descontado na folha de pagamento. E como que é o cálculo? É o salário bruto menos deduções permitidas vezes a alíquota menos a parcela de dedução. E quando eu falo aqui em algumas deduções permitidas, quais são elas? Dependentes, pensões alimentícias, a contribuição previdenciária, ok? Então, a contribuição previdenciária é a dedução mais comum. Então, aquela contribuição de INSS que desconta de você, né, no seu salário, no seu pagamento, ela é uma dedução para o cálculo do imposto de renda retido na fonte, ok? Previdência complementar, aposentadorias, pensões, etc. Nós não vamos aprofundar muito nisso aqui, porque isso aqui é departamento pessoal, ok? Então, veja, eu trouxe aqui uma folha de pagamento hipotética para você ver, né? Então, nós temos ali um funcionário que tem um salário base de R$ 2.500, ele recebe ali também um adicional de R$ 50,64, que é um triênio. Ou seja, ele tem um salário bruto de R$ 2.550,64. E veja que ele teve o imposto de renda retido na fonte ali, né? Na folha dele, descontado dele de R$ 31,28. Então, o que acontece? Nós vamos julgar esses dados aqui na tabela progressiva. Como você pode ver aí, ele vai cair na segunda faixa, de R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65. Né? Por quê? Porque ele ganha R$ 2.550,64, né? Que é o salário bruto dele. Então, como que fica o cálculo, né? Eu coloquei de vermelho aí em destaque as informações que você precisa prestar atenção na folha de pagamento, né? Que é o salário bruto, R$ 2.550,64, o INSS, que foi retido dele, né? Foi descontado dele ali, R$ 229,56, o imposto de renda retido na fonte ali foi de R$ 31,28. E veja que mais embaixo você encontra ali a base de cálculo do imposto de renda, que foi 2.321,08, que deu ali então a alíquota de 7,5%. E por que a base de cálculo foi 2.321,08 se ele ganha 2.550,64, né? Simples, porque abateu ali o INSS, ok? Porque o INSS, que foi descontado dele, é uma das deduções permitidas em lei. Então, 2.550,64 menos 229,56, ele encontrou ali, então, a base de cálculo de 2.321,08. E aí, julgou aqui, ó, na tabela progressiva, né? Que caiu, então, na alíquota de 7,5% com a dedução de R$ 142,80. Então, veja como que ficou o cálculo. Ele pegou ali 2.550,64, que é o salário bruto, menos 229,56, que é o INSS, que foi descontado dele ali. Obteve, então, ali a base de cálculo de 2.321,08. 2.321,08 vezes 7,5% é igual a 174,08. 174,08 menos 142,80, que é a parcela a deduzir, deu, então, ali um imposto de renda de R$ 31,28, ok? Então, o imposto de renda retido na fonte ali foi de R$ 31,28, ou seja, a empresa que está pagando, né, ou seja, a Andrade Oliveira Comércio de Roupas, Comércio de Peças Limitada ali, que está pagando ali para o Rogério, ela, então, vai pagar esse DARF de R$ 31,28 no código 0561 e vai descontar, né, esse valor da folha de pagamento do funcionário. Então, veja, a empresa aqui, ela não leva prejuízo nessa transação, né? Por quê? Ela desconta aquele imposto de renda do funcionário e depois ela recolhe aquele imposto de renda em forma de DARF, ok? No código 0561. E o funcionário, né, o Rogério, no caso aqui, que teve esse 31,28 descontado dele na folha de pagamento, ele vai poder abater esse imposto de renda retido lá na declaração de imposto de renda da pessoa física dele, ok? Se ele apresentar a declaração. Então, ele vai poder abater esse valor aí no imposto de renda dele a pagar.
E, né, nós falamos aqui das hipóteses de retenção de imposto de renda, agora eu vou falar sobre as hipóteses de retenção das contribuições sociais, que são o PIS, a COFINS e a contribuição social. Esses três tributos, né, quando acontecer a retenção, muitas vezes eles vão ser retidos de forma unificada. Ok? Vai ter alguns casos que eles vão ser retidos de forma separada, mas nós não vamos ver essas hipóteses, pelo menos por hora, ok? Porque são casos mais raros. Então, PIS, COFINS e contribuição social vão ser retidos de forma unificada na maioria dos casos, que é o que a gente chama de CSRF, contribuições sociais retidas na fonte. E elas são pagas no Código 5952, remuneração de serviços profissionais, né? Então, são as contribuições sociais retidas na fonte sobre serviços profissionais. A alíquota é de 4,65%, sendo 0,65% de PIS, 3 de COFINS e 1 de contribuição social. Então, veja, a empresa prestadora de serviços profissionais deverá reter os 3 tributos mencionados em suas notas fiscais, sempre que o valor for superior a R$ 214,94, aproximadamente, né? Por quê? Porque 214,95 vezes 4,65% é igual a R$10, né? Então, quando a nota fiscal não atingir esse valor, não vai ter a retenção das contribuições sociais retidas na fonte. Por quê? Né? Porque não vai dar R$10, ok? E lembrando que o valor mínimo do DARF é R$10. Então, quando o valor não chega a R$10, não acontece a retenção. A não ser que haja dentro daquele mesmo mês, né, dentro daquele mesmo período, outra nota fiscal, né, com previsão de retenção para o mesmo cliente. Aí sim, né, aí junta as duas e faz uma retenção só. Então, a retenção na nota fiscal é feita separadamente por tributo, mas o recolhimento é feito pelo tomador do serviço em apenas um DARF no Código 5952, né, que foi o que eu falei. Unifica os 3 e faz um DARF só para pagamento. Então, agora a gente vai ver quais são as atividades que estão sujeitas à retenção das contribuições sociais retidas na fonte, né? PIS, COFINS e contribuição social. A gente viu as hipóteses do imposto de renda, agora a gente vai ver as hipóteses das contribuições sociais retidas na fonte. Então, veja, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão de obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição social sobre o lucro líquido, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, ok? Quando a gente fala ali serviços profissionais, engloba muita coisa. Então, o que acontece, né? Eu trouxe para você aqui, de forma separada, todas as atividades, porque serviços profissionais tem muita coisa ali dentro, né, de serviços profissionais. Então, eu trouxe de forma separada as atividades para você ver aqui. E você vai ficar decorando isso aqui? Claro que não, né? Sempre que você se deparar com uma situação onde pode haver a retenção, você vai consultar a legislação para ver se aquela atividade ali está sujeita ou não, ok? Lembrando que aqui também entra naquela regra, né? O prestador for optante pelo simples, não se fala em retenção. Então, começando aqui, quais são as atividades? Primeiro, de limpeza, conservação ou zeladoria, né? Aí eu não vou ler aqui tudo, você pode ver aqui quais são as hipóteses, né? Lavagem, enceramento, desinfecção, higienização, ou seja, limpeza em geral. Segundo, de manutenção, né? Então, aqui aí nós entramos com manutenção, conservação de edificações, instalações, máquinas, veículos, embarcações, etc. Segurança ou vigilância, administração de bens ou negócios em geral, advocacia, análise clínica laboratorial, análises técnicas, arquitetura, assessoria e consultoria técnica, assistência social, auditoria, avaliação e perícia, biologia e biomedicina,
cálculo em geral, consultoria, contabilidade, desenho, economia, elaboração de projetos, engenharia, ensino e treinamento, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, leilão, medicina, nutricionismo, odontologia, organização de feiras, pesquisa em geral, planejamento, programação, prótese, psicologia e psicanálise, química, radiologia, radioterapia, relações públicas, serviços de despachante, terapêutica ocupacional, tradução ou interpretação comercial, urbanismo, veterinária, serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão por crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber. Aplica-se inclusive quando tais serviços forem prestados por empresa de factoring. Ok? Então veja que são todas as atividades sujeitas à retenção das contribuições sociais, né? PIS, COFINS e contribuição social. Veja aqui, né, por exemplo, que não teve a atividade de representação comercial, né? Veja que não apareceu aqui a atividade de representação comercial, ou seja, representação comercial está sujeita apenas à retenção do imposto de renda, não está sujeita à retenção de PIS, COFINS e contribuição social. Agora eu trouxe aqui outro exemplo, né, para você. Eu trouxe uma nota fiscal aqui. Veja que o valor total da nota é de R$2.000 e teve ali retenção de PIS, COFINS e contribuição social, bem como o imposto de renda, né? Mas eu destaquei aqui apenas as contribuições sociais. E veja que ali no final a pagar da nota foi de R$1.877, né? Por quê? A prestadora reteve ali os tributos federais na nota. E a tomadora do serviço vai pagar, então, apenas R$1.877. E aí a tomadora, né, que é o Minério São Marcos ali, vai pagar 2 DARFs, né, um no código 1708, né, no valor de R$30, que é o imposto de renda retido na fonte, e outro ali no valor de... deixa eu ver aqui, R$93, ok? R$2.000 vezes 4,65% deu então ali R$93, sendo R$13 de PIS, 60 de COFINS e 20 de contribuição social. Então, a empresa tomadora do serviço deverá pagar a CSRF através de DARF no código 5952, ok? É o mesmo caso do imposto de renda, porém aqui você unifica o PIS, a COFINS e a contribuição social em um DARF só. Então aqui, esse aqui eu já passei. Eu vou falar um pouco sobre esse código aqui, 8045, que é um código que você vai ver, que eu mostrei esse código 8045 para os casos de representação comercial. Porém, isso aqui entra também modalidades diversas de imposto de renda retido, mas o destaque aqui também desse código é referente às comissões sobre representação comercial e sobre vendas realizadas através de cartões de crédito oferidas pelos bancos, né? Então, o que acontece? A empresa que vende com cartão de crédito, né, ela tem uma receita, né, sobre aquela venda ali de cartão de crédito. E aí ela paga uma comissão para o banco, ok? O banco recebe uma comissão. Então, perto da data de entrega da DIRF, os bancos enviam para seus clientes um extrato anual contendo essas comissões juntamente com o valor do imposto retido. Essas comissões também devem ser declaradas na DIRF, ainda que o valor do imposto de renda não tenha atingido ali os R$10 mínimos, né? Então, é muito importante você saber sobre essa retenção aqui, né, sobre cartão de crédito, comissão paga sobre cartão de crédito. As empresas devem entregar essa informação lá na DIRF, ok? Mesmo que não tenha atingido ali o valor mínimo de R$10. Ela vai informar, né, vai colocar essa informação na DIRF lá. Então, veja aqui o exemplo de um extrato, né? O banco manda esse extrato aqui para as empresas. Então, veja, ele coloca de janeiro a dezembro todas as comissões que o banco recebeu e o valor do imposto de renda que foi retido ali, né? Então, veja, mesmo valor abaixo de R$10, a empresa tem que informar isso aí na DIRF. Só queria deixar essa observação para você aí. Agora eu trouxe aqui algumas observações importantes, tanto do imposto de renda retido na fonte, quanto das contribuições sociais retidas na fonte. Veja,
O imposto de renda nas notas fiscais de prestação de serviço somente será retido para notas com valor de R$ 667 ou mais. Né? Por quê? Porque o valor mínimo do DARF é R$ 10. Né? Então, 667 vezes 1,5% dá R$ 10 certinho. E o prazo para pagamento, né, desse imposto de renda retido? Até o dia 20 do mês subsequente, ou dia útil imediatamente anterior. Né? Então, se o dia 20 não for dia útil, você pega o dia útil imediatamente anterior, que é a regra para todo o DARF. Ok? O código da receita mais comum, como eu falei, 1708. O 8045 vai ser para representação, intermediação e comissões. E o 3280 vai ser para serviços prestados por cooperativa. Ok? Então, vai ser os códigos da receita mais comum. Então, isso aqui é recapitulando tudo que eu já mostrei aqui. A CSRF será retida quando o valor da nota fiscal for pelo menos R$ 214,95, aproximadamente. Né? Por quê? Porque o valor mínimo do DARF é R$ 10. Né? Então, 214,95 vezes 4,65% é igual a R$ 10 certinho. Menos do que isso, não vai atingir R$ 10. E o prazo para pagamento até o dia 20 do mês subsequente ou dia útil imediatamente anterior. E o código da receita, 5952. Ok? Agora veja, o imposto de renda retido na fonte e a contribuição social retida na fonte, contribuições, né, sociais retidas na fonte, não acontecem quando o prestador é optante pelo Simples Nacional. Né? Então, recapitulando isso aqui para gravar bem. Prestador optante pelo Simples Nacional não se fala em nenhuma retenção. Ok? Agora, o imposto de renda retido na fonte acontece normalmente quando o tomador é optante pelo Simples Nacional. Então, cuidado. Se o tomador for optante pelo Simples Nacional, tem a previsão do imposto de renda retido na fonte ali, da mesma forma, ok? Agora veja, né, muito interessante isso aqui. As contribuições sociais retidas na fonte, né, a CSRF, não é obrigatória quando o tomador é optante pelo Simples Nacional. Então, veja que interessante, né? Quando o tomador é optante pelo Simples, o imposto de renda retido na fonte acontece normalmente. Porém, a contribuição, a CSRF, não. Ela não vai acontecer também quando o tomador for optante pelo Simples Nacional. Porém, cuidado, hein? O tomador optante pelo Simples deverá informar sua condição ao prestador através de declaração assinada conforme artigo 11 da Instrução Normativa 459 de 2004. Ok? Então, veja, quando o prestador é optante pelo Simples, não se fala em retenção nenhuma. Quando o tomador é optante pelo Simples, fala-se apenas em imposto de renda retido na fonte. E contribuição e CSRF também não tem. Mas, para que isso aconteça, o tomador, né, optante pelo Simples, deverá informar sua condição ao prestador, através de declaração assinada. Então, veja aqui, né? Eu trouxe aqui um resumo para você gravar, né? Se você quiser copiar esse slide aí, né? Dar um print, sei lá, para você não esquecer isso aqui. Então, veja, o tomador, se ele for lucro presumido ou lucro real, né? E o prestador também for lucro presumido ou lucro real, ocorre imposto de IRRF, sim, e ocorre CSRF também. Se o prestador for lucro presumido ou real e o tomador for Simples Nacional, acontece o imposto de renda retido na fonte, mas não tem CSRF, ok? Mas, para isso, é necessário a declaração. Se o prestador for Simples Nacional, o tomador for Simples Nacional, não tem imposto de renda retido na fonte, nem contribuições sociais retidas na fonte. Se o prestador for Simples Nacional e o tomador lucro presumido ou lucro real, também não tem imposto de renda retido na fonte e não tem contribuições sociais retidas na fonte. Ok? Então, grava bem esse slide aí, copia, dá um print, guarda ele aí com bastante carinho, porque isso aqui é muito importante, né? Para você não esquecer. E continuando aqui, né? Continuando as observações.
O prestador lucro real ou presumido, né? Veja aqui uma situação hipotética, destacou a retenção de CSRF para um tomador optante pelo Simples. Porém, o tomador não cumpriu com a obrigação de apresentar a declaração, né? Então, como proceder nesse caso aqui? Então, veja, prestador lucro real ou lucro presumido, tomador Simples Nacional. Então, em tese, não poderia haver ali a CSRF retida na nota, ok? Mas ali o prestador destacou a retenção. E aí, o que acontece? Como o tomador não cumpriu com sua obrigação, deverá recolher a CSRF destacada na nota ou então entrar em contato com o prestador e regularizar a situação, apresentando a declaração e solicitando o cancelamento ou alteração da nota fiscal, conforme o caso, né? Então, se o tomador não cumprir com a obrigação dele, ele vai ter que recolher aquela retenção, ok? Mesmo que ele seja optante pelo Simples Nacional. Se ele não cumpriu com a obrigação dele, ele tem sim que recolher a CSRF. Ou então ele pode entrar em contato com o prestador e regularizar essa situação, né? Apresentando a declaração ou, né, solicitando ali o cancelamento ou alteração daquela nota fiscal, etc. Não sendo possível mais consertar a situação, né, essa operação, né, não sendo mais possível alterar a nota ou cancelar a nota, então o tomador vai ter que recolher a CSRF ali normalmente, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, né? Por quê? Porque ele não cumpriu com a obrigação dele, ok? Então é muito importante você saber isso. Agora a gente vai para a nossa interatividade, para ver o que você conseguiu gravar aí. Então vamos lá. Número 1. Sobre as retenções na fonte, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. O imposto de renda retido na fonte sobre aluguel deve ser pago no Código 3208. B. O IRRF sobre a prestação de serviços diversos, exceto cooperativas e representação e intermediação, deve ser pago no Código 1708. C. A CSRF deve ser paga no Código 5952. D. O IRRF sobre salários deve ser pago no Código 3280. E a alíquota do imposto de renda retido na fonte sobre serviços de limpeza é de 1%. Então, pense um pouco. Se quiser pausar aí para pensar melhor. Então, vamos lá, vamos conferir a resposta. E a resposta correta, aliás, a resposta incorreta, né, é a alternativa D. O IRRF sobre salários deve ser pago no Código 3280? Não, né? O 3280 envolve lá cooperativas de trabalho, como eu já falei. O imposto de renda retido na fonte sobre salários, ele deve ser pago no Código 0561. Ok? Vamos para a nossa segunda interatividade. Número 2. A empresa X, optante pelo lucro presumido, emitiu nota fiscal de serviços de representação comercial para a empresa Y, optante pelo lucro presumido também. Assinale a alternativa correta. A. Haverá 1,5% de IRRF e 4,65% de CSRF sobre o valor da nota. B. Haverá apenas 1,5% de imposto de renda retido na fonte sobre o valor da nota. C. Haverá apenas 4,65% de CSRF sobre o valor da nota. D. Haverá apenas 1% de IRRF sobre o valor da nota. Ou E. Haverá 1% de IRRF e 4,65% de CSRF sobre o valor da nota. Então, pense um pouco, se quiser pausar aí. Então, vamos lá, vamos ver a resposta. A resposta correta é a alternativa B, né? Haverá apenas 1,5% de IRRF. Por que que não vai ter CSRF, né? Porque, como eu falei, representação comercial não está sujeita a CSRF. Então, ali vai ter apenas a retenção do imposto de renda, a alíquota de 1,5%. Vamos para a nossa última interatividade. 3. Qual será o valor do imposto de renda retido na fonte e CSRF em uma nota fiscal emitida pela empresa X, lucro real, para a empresa Y, lucro presumido, no valor de R$ 600, atividade de consultoria e assessoria? Então, a alternativa A.
R$ 27,90 de CSRF apenas. Alternativa B, R$ 9,00 de IRRF e R$ 27,90 de CSRF. C, R$ 9,00 de IRRF apenas. D, R$ 6,00 de IRRF apenas. Ou E, não haverá nenhuma retenção. Então, pense um pouco, se quiser pausar aí para fazer os cálculos, né? Pense um pouco aí. Então, vamos lá, vamos ver a resposta. E a resposta correta é a alternativa A, né? R$ 27,90 de CSRF apenas. Nesse caso, não haverá imposto de renda retido na fonte, porque o valor não atinge o mínimo de R$ 10,00 para a geração do DARF, né? Então, como eu falei, quando não atinge R$ 10,00, a retenção simplesmente não acontece, ok? Então, nesse caso aqui, vai ter apenas a retenção das contribuições sociais retidas na fonte, né, de PIS, COFINS e contribuição social, no valor de R$ 27,90, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Assista também o vídeo sobre a DIRF, né, que tem tudo a ver com essa aula aqui, que é a declaração das contribuições sociais retidas na fonte e do imposto de renda retido na fonte. Então, assista lá o vídeo sobre a DIRF, caso você tenha sua dúvida, aí você pode entrar em contato. E lembrando, se você tiver interesse na aquisição do livro, tá aí os links na descrição, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima.